repente a pessoa volta para casa, começa a ter uma coceira em qualquer parte do corpo, uma ardência muito grande e não sabe o que está acontecendo. A larva migras é um parasito que é transmitido através das fezes dos animais, né? Os animais, essas fezes se enterram na areia e com isso os ovos, com o tempo, eles vão eclodir. Existem dois tipos de infecção, né? O animal pode, a pessoa que tem um contato, ela pode ter a larva migras tegumentar ou então a visceral. A tegumentar é o que o pessoal chama popularmente de cobreiro, para o pessoal entender do que eu estou falando, né? Porque a larva, ela penetra na pele por qualquer fissura, por mais não aparente que esse ferimento esteja no corpo da gente, né? E ela faz um percurso, ela anda mesmo. À medida que ela vai andando, ela vai deixando um processo inflamatório na pele. Por isso que chama de caminho, entre aspas, né? A larva faz um caminho. E dói muito, coça muito. Nada como prevenir, que é uma doença chata de se tratar, porque dói. É um tratamento apenas local, à base de pomadas, mas é melhor. Se você vai levar o seu animal para a praia, preste atenção. Vermifugue o seu animal. Vermifugue. E outra dica, os ovos, eles são muito comuns serem encontrados nas áreas que têm sombra. Então, a areia, lógico, não é a areia que é a água do mar quando a maré enche e leva. Nesses locais, não. Normalmente, são as areias que não são molhadas. E na sombra, evite. Porque, de repente, algum animal contaminado defecou naquela região, naquele local, e você pode se contaminar e voltar com uma grande chateação para casa. Mas nada como vermifugar os animais antes de levar para a praia. E outra coisa, viu? Saiu para a praia, leva um saquinho, porque se o animal fizer necessidades dele na praia, sua obrigação é apanhar. Com certeza, e eu estava lembrando aqui de muitas meninas que pegam, estendem lá o paninho e vão deitar para se bronzear, né? Não dão fazem a limpeza. Exatamente. do Agora, local. lembrando, se você tem o costume de ficar na areia da praia, se for no local onde a maré enche e sobe, esses locais normalmente não têm esses parasitos, né? É sempre em areia onde a água não alcança e, de preferência, na sombra. Então, aí sim é um ambiente adequado para a larva migras se desenvolver. E Elton tem mais uma pergunta. Na verdade, são duas perguntas. A primeira aqui é do Sérgio. Ele pergunta qual a idade para tomar as primeiras vacinas e quais são essas vacinas? Se a gente estiver se referindo a cães e gatos, a partir do 30º dia de vida, o animal já deve tomar a primeira dose da vacina polivalente. A partir do 15º dia de vida, já que a gente falou em vermifugação, Lisana, é importante dizer que o animal precisa tomar a primeira dose do vermífugo. Essa dose deve ser repetida com o 30º dia de vida. E assim, quando o animal começar a tomar as vacinas polivalentes, que são 3 doses, é importante que essa vermifugação também acompanhe as vacinas. Depois, o animal fica tomando vermífugo a cada 3 meses, concluindo-se a vacina polivalente para cães e gatos, vem a vacina antirrábica, que o animal pode tomar a partir do 30º mês de vida. Depois da vacina antirrábica, aí vem a vacina da leishmaniose, que é a vacina contra o calazar. Uma dose a cada 21 dias, 3 doses com dose de reforço por ano. E a outra pergunta é aqui do Natanael no MSN. Ele disse que o cachorro dele é hiperativo e ele quer viajar com o cachorro, mas não consegue. Ele pergunta se existe algum calmante, algum remédio para dar para o cachorro para viajar. E eu também faço essa pergunta, porque como você sabe, eu tenho um cachorrinho lá, cachorrinho pequeno, quase do meu tamanho, que ele é muito hiperativo e para viajar é uma luta, principalmente em carro pequeno, né? A gente tem que viajar sempre no carro aberto. E aí, existe algum calmante para dar para essas ferinhas? Eliton, é uma pauta, viu? É uma pauta para uma próxima participação. Mas existe sim, existem medicações relaxantes que só podem ser prescritas por veterinário, viu? Se for o caso extremo. Mas tem uma medicação mais natural, fitoterápica, homeopática, são os florais. Os florais para todos os tipos de situações. Para animais hiperativos, para animais que são muito ansiosos. Então, esses florais eles são usados de uma forma mais segura, mas também tem que ser prescrito por médico veterinário. E outra coisa, viu? Tem animal que quando viaja, enjoa. Esse animal também tem que ser medicado para evitar problemas na viagem, até mal-estar do próprio animal. Consulta o veterinário que, até para viajar com o animal é importante passar por uma consulta, viu? E para ele enjoar, pode dar aquele famoso Dramin? Nós não podemos falar isso assim. Sabe por quê, Elton? Porque
o animal tem que ser avaliado, né? Depende muito do tamanho do animal, o porte, o peso, a idade. Então, para um animal ser medicado com responsabilidade, tem que ser feito tudo de uma forma muito criteriosa. Então, nós não podemos falar aqui de medicação, tratamento diretamente sem ver o animal. Então, esse animal pode ter um problema depois. E voltando para a zoonose... É uma pauta, né? Voltando para a zoonose, a toxoplasmose. Toxoplasmose. Que é mais uma outra doença muito comum. E aí vai uma dica principalmente para as mulheres que estão grávidas ou que pretendem engravidar, né? Porque é uma doença transmitida pelas fezes do gato. Mas deixa eu dizer a você, o gato não é o vilão da história. O vilão somos nós mesmos. Porque se o seu gato estiver vermifugado, você nunca vai ter nenhum problema com toxoplasmose. Algumas pessoas que têm contato com gatos desde criança, elas adquirem uma resistência imunológica já natural. Então tem um contato e ali elas já ficam imunizadas naturalmente. Isso é muito comum, inclusive. Mas para as pessoas que não têm imunidade, né, e principalmente para as mulheres grávidas ou que pretendem engravidar, orienta-se alguns cuidados preventivos, como por exemplo, sempre que tiver contato com uma areia, onde um gato possa ter defecado, muito comum, areia de praça, muito comum em areia de praça, o Toxoplasma gondii, que é o agente causador, protozoário causador dessa doença. Então, sempre que você tiver contato com areia ou com algum lugar em que existam gatos, lave as mãos. Porque a contaminação, ela acontece por via direta. A gente toca num alimento contaminado, a gente toca na areia contaminada, a gente ingere água contaminada e com isso ingere os ovos desse protozoário ou protozoário diretamente. Então, nada como a prevenção. Vermifugar os animais e sempre manter alimentos, águas livres de contaminantes e as mãos bem higienizadas. Porque, como você falou, os ratos, eles gostam de aparecer de madrugadas. Tem alimento, então a gente tem que ficar ligado não só na questão de estar dando banho no animal, de estar olhando se ele está com alguma doença, alguma coisa lá, mas tipo, relembrar esses fatos também que podem acontecer. Exatamente. Então, o cuidado com os gatos é muito importante. Eu sempre digo, uma simples vermifugação feita periodicamente, ela pode, dessas doenças que nós vimos aqui, já pode evitar muitas delas. Então, vermifugue seu animal a cada 3 meses, vacine seu animal conforme a orientação médico-veterinária e muitos desses problemas pode ter certeza que você nunca vai passar por eles. E com que frequência o dono do animal deve visitar um laboratório de veterinário? Olha, o médico veterinário o animal deve frequentar, deve ter uma consulta com o seu veterinário pelo menos a cada 6 meses. Eu recomendo a cada 3 meses a vermifugação. Desde que esse animal esteja saudável, você pode fazer essa vermifugação em casa também, claro, com orientação veterinária. Já tem um veterinário que você tenha essa rotina de levar o seu animal até ele, então leve pelo menos 2 vezes por ano para ver se esse animal está bem. Se for o caso, fazer um hemograma, fazer uma série bioquímica, para ver se esse animal não tem nenhuma anemia, não tem nenhum problema, porque falando em carrapato aqui, por exemplo, né, carrapato não é zoonose. Existe até uma doença chamada febre maculosa transmitida por carrapato. Mas eu não incluí na nossa pauta porque esse carrapato ele não é comum na nossa região, é mais na região sul, mas o carrapato também pode transmitir doença para o ser humano. Mas existem algumas doenças, como por exemplo a erliquiose, que é uma doença causada transmitida pelo carrapato, que o animal pode ter uma anemia e o proprietário pode não perceber. E quando percebe, o animal já está num estágio da doença crônico. Então, leve regularmente seu animal ao veterinário, você vai ver, vai ser bom para a saúde dele, ele vai viver mais e vai ser melhor também para o seu bolso. E o pessoal de casa está acompanhando mesmo. E tem mais uma pergunta. O Carlos pergunta aqui, Andressa, para você, qual a zoonose mais comum aqui em Mossoró? E ele pergunta também se o clima influencia em alguma coisa. Ah, com certeza. O clima ele influencia em tudo, em relação às doenças dos animais. Por exemplo, a leptospirose ela é mais comum na época da chuva, porque a tendência de a gente ter água parada é maior. A tendência dos esgotos encherem e os ratos saírem é maior. Né? E aí que vai o apelo. Mantenha sempre o seu lixo bem acondicionado, não jogue lixo na rua, não entupa os nossos esgotos, né? Isso aí é um problema que nós colocamos na rua e depois ele volta para nossa casa. Mas hoje eu considero a zoonose mais comum na nossa cidade, eu considero o calazar.
Infelizmente, eu considero o Calazar. Em todos os bairros de Mossoró, não existe mais, Lisana, classificação por questão financeira, econômica, nada disso. Em todos os locais hoje nós temos, isso é estatístico, eu não estou aqui jogando informação aleatória, isso é estatístico, a própria prefeitura já lançou muitos dados de relatórios feitos de relatórios epidemiológicos e nós sabemos que, infelizmente, as pessoas têm que se conscientizar mais e começar a atentar para o Calazar, porque mata. Tanto o animal tem que ser sacrificado, porque de qualquer forma o animal morre mesmo, quanto mata as pessoas. E em Mossoró tem alguns programas que vêm sendo realizados de visitas na casa das pessoas para que sejam diagnosticadas o Calazar? A prefeitura, ela tem sim, tem os agentes de endemias, né, que são divididos em grupos. Cada grupo trabalha com uma classificação de doenças. Um grupo para captura de barbeiros, que também, eu não coloquei na pauta, mas barbeiro transmite uma doença chamada doença de Chagas, que é transmitida para o ser humano por meio do inseto. Então, existem alguns agentes de endemias que trabalham em partes separadas, mas só os agentes não fazem milagre. Por isso que é importante a gente trabalhar com essa utilidade pública, né, que é levar informação às pessoas para que elas também façam a parte delas. Exatamente. Então, foi bem proveitoso a sua participação aqui hoje. A galera de casa realmente interagiu, teve aí o ciclo de perguntas. Muito boa a pauta hoje. É importante, eu fico muito feliz quando o objetivo é alcançado, né, Elton? Muito obrigada, então, pela participação. Eu é que agradeço. E com certeza você vai voltar aqui mais vezes com outras pautas para deixar a galera de casa realmente informada. E vamos prevenir, hein, galera? Muito obrigada pela participação. Eu é que agradeço. Lembrando, toda segunda-feira eu tô aqui com Gilson Cardoso, que é da casa, né, no programa Mossoró Comunidade. O meu quadro é um quadro fixo, toda segunda-feira, a partir das 5h30, quadro Saúde Animal. E também na 93 FM, todos os sábados, às 7h30 da manhã, quadro Animal, com o nosso querido amigo Carlos Cavalcante. Pronto, tá dado o recado. Muito bom, muito obrigada. E agora, Hélito, tem aí interação, Hélito? Interação sim, muito proveitosa a entrevista. Isso é o legal, né? Que o pessoal de casa pode interagir, pode tirar suas dúvidas. E foi muito bacana mesmo. Obrigado, Andressa.